que é que as pesquisas indicam? Que 90% das pessoas nunca colocaram no papel os seus objetivos. A gente tem que sair dessa estatística, porque como administradores, vocês têm obrigação de usar as funções do administrador. E tem que planejar. E vai planejar, tem que escrever. Então, 90% não escrevem, não colocam no papel os seus objetivos. Mas, entre os 10% que fazem, 95% conseguem alcançar. Isso é estatística no mundo inteiro. Então, a gente precisa criar o hábito de escrever. Algo escrito tem uma força enorme, porque a gente botou para escrever, a gente relembra, a gente acompanha. E se a gente não escreve, isso também é um sabotador interno. A gente não escreve para ficar aí. Aí fica no ar. Coisa que fica no ar, pode ter certeza, não tem resultado. Por que é que as empresas fazem o planejamento estratégico? Divulga missão, divulga metas, divulga indicador. Por quê? E por que a gente não usa isso no pessoal? Então, este é o grande convite que eu faço a vocês, como estudantes ou profissionais de administração. Usem as funções de administração para serem bem-sucedidos na carreira. Escrevam, defina onde quer chegar. E defina onde quer chegar. E definam também o como vocês vão chegar. Porque muitas vezes a gente define o que e não define o como. São as ações, os prazos, a definição de prazo. Aquilo que fica sem prazo fica solto. E a gente precisa trabalhar de forma mais organizada, né? Se você soubesse que conseguiria obter mais com a sua carreira por um nível menor de esforço e custo, vocês ficariam interessados em saber sobre isso? Eu vou falar um pouquinho para vocês, para fechar, sobre esse método 80-20. Você já deve ter estudado isso, eu acredito, na faculdade. Já estudaram Pareto. E o que é que a gente está fazendo agora? Eu fiz essa junção também de Pareto com coach e trabalhando, trazendo essas noções para a vida pessoal. Quando Pareto estudou há 100 anos atrás sobre isso, ele dizia o seguinte: se a gente descobrir quais são os 20% das causas mais essenciais, a gente resolve 80% dos problemas das organizações. Então, ele nos convida a pensar que 20% são esses que a gente precisa descobrir para que a gente tenha 80% de resultado. Então, a gente tem que se perguntar como profissional, que 20% de ações são essas que eu preciso desenvolver, implementar, para que eu tenha 80% de resultado. Então, este é o princípio 80-20, que a gente traz ele para a vida pessoal, para as nossas metas. E esse princípio 80-20, já desse aqui, Richard Koch, ele traz existem duas leis para a gente trabalhar o princípio 80-20, e aí eu vi o quanto que isso se alinha com o coach. Primeira lei é a lei do foco. O coach fala o tempo inteiro em foco. E o que é a lei do foco? Ou a lei da concentração. Ele diz o seguinte: menos é mais. Então, muitas vezes a gente faz milhões de coisas, inclui na nossa vida diária várias atividades, e quando a gente espreme, não dá resultado nenhum. Por que a gente está fazendo tudo aquilo? Então, a gente tem que descobrir que 20% são esses que eu preciso fazer para gerar resultado. Por isso que essa lei nos diz o seguinte: menos é mais. Se eu tenho um número menor de ações ou de atividades e me concentro nessas ações e nessas atividades, eu tenho mais resultados. Por isso que a lei do foco nos diz isso. Menos é mais. E ele traz também o conceito da lei do progresso, que nos diz o quê? Podemos criar mais com menos. Ou seja, a gente tem que se perguntar: como que eu posso ter mais resultado com menos dinheiro, com menos esforço, gastando menos energia? Muitas vezes a gente quer ir para algum lugar e procura um caminho mais longo. Isso a gente não está usando a lei do progresso, né? Quando a gente vai para um lugar e faz o percurso mais longo, gasta mais tempo, gasta mais dinheiro, gasta mais combustível. Então, é a gente aprender a simplificar um pouco mais a nossa vida para que a gente tenha realmente resultado. Então, usando a lei do foco e a lei do progresso. E quais são os passos para a gente usar esse estilo 80-20? Primeiro passo: pensem agora na questão da carreira de vocês.
Defina seu destino. Onde quer estar? Onde é que você quer estar? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, quando você terminar, ou se você já é profissional, o que é que você quer da sua carreira daqui a 1 ano? Suas metas, seus sonhos, suas habilidades, que é exatamente essa roda de talentos, a gente saber o que é, quais são meus pontos fortes. Defina as suas motivações dos seus 20% mais importantes. Escolha quais são aquelas ações mais significativas para você focar. O ponto que mais lhe importa chegar e que expressa a sua individualidade. A minha individualidade é em cima dos meus talentos. Se os meus talentos são únicos e especiais, eu tenho que expressar isso onde eu quero chegar. Se eu já sei dos meus talentos, isso ajuda a definir onde é que eu quero chegar. E use a lei do foco, menos é mais. Não precisa ter muita atividade. Às vezes a gente elege um número enorme de atividades que não são geradoras de resultado. O segundo passo, encontre sua rota 80-20. Qual é o caminho mais fácil de chegar no destino? E aqui, nesse segundo passo, é fundamental a gente pegar uma carona. Para mim chegar no meu destino, que carona eu posso pegar? Essa carona pode ser alguém da família, essa carona pode ser um colega de trabalho, essa carona pode ser um curso para agilizar. Ou seja, eu vou tentar ter esta visão ampliada e a visão estratégica para facilitar a chegada desse destino que eu estou querendo e definir como importante para mim. Então, ele nos diz o seguinte: existe sempre uma rota que fornece uma solução natural e relativamente fácil. Quando você encontrar soluções muito difíceis, que dão muito trabalho, que tem muito esforço, questione. Se pergunte se não tem um jeito de ir para esta rota de forma mais suave e de forma mais tranquila. Um modo de obter muito mais do que queremos a custo de muito menos energia, tempo, dinheiro. Então, por isso que a carona é tão importante. Por isso que a relação de parceria, ela é fundamental. Porque às vezes sozinho, para cada um de nós, é mais difícil. E a gente precisa aprender a ir de carona para ir e usar esta relação de parceria. E o passo 3, execute a ação 80-20 com os primeiros passos. Ou seja, defina os passos e defina os prazos e as ações que são mais significativas. E eu criei esse modelinho que eu chamei Plano 80-20 da Felicidade. Que a gente pode fazer isso para várias áreas. Vocês vão poder eleger a carreira, mas você pode fazer isso na profissional, na financeira, na relacionamento. Ou seja, primeiro escrevam o destino, onde quer chegar, descreva a rota, né? Qual é a rota que você vai buscar, e aqui é onde você tem que pegar a carona, e aqui as ações. Nessas ações, isso o administrador sabe fazer muito bem, que é plano de ação, colocando o quê? O quem, o como e o quando. Isso é para facilitar o controle e o acompanhamento. E faça disso, use o PDCA, use as funções do administrador para que você monitore o seu plano, onde é que você vai chegar. E faça os ajustes. Aconteceu algo novo no caminho, mexa com o seu plano, mexa no prazo, mexa nas ações e faça desse plano um roteiro para você trabalhar e você fazer o acompanhamento e exercer efetivamente as funções do administrador. E uma coisa que eu queria dizer para vocês: a mente se abre a uma nova ideia, que se abre uma nova ideia, jamais volta ao seu estado original. Einstein que disse isso para a gente. Então, vocês saem hoje daqui, não saem os mesmos. Vocês não saem os mesmos daqui, no momento que vocês se abrem para uma nova percepção e uma nova ideia. Mas a responsabilidade de implementar alguma coisa que nós estamos compartilhando aqui é de cada um. E aí vem a individualidade. E por isso que é preciso que vocês digam para vocês mesmos esse sim. É o sim interno. E eu queria convidar para vocês levantarem para a gente dar um sim coletivo.
Antes, eu vou passar isso e a gente vai abrir para as perguntas. E esse texto é um texto que me atrai muito, que ele diz assim, ó: o meu sim é diferente do seu sim, assim como a sua história é diferente da minha. Então ele diz o seguinte: não viemos ao mundo por acaso, simplesmente por vir. Temos um lugar a ocupar, um papel à nossa espera, uma missão a cumprir. Todos nós viemos ao mundo para isso. Um apelo é feito a cada instante, a nossa resposta é urgente, inadiável, única e singular. Mas, embora únicos, não vivemos separados. Fazemos parte de um bloco, uma gigantesca engrenagem que depende de cada um, isoladamente. Há uma ligação constante e permanente de cada um com o todo. O mundo e a humanidade dependem da minha decisão, da sua ação, do meu espírito, da sua inteligência, do meu otimismo, da minha compreensão e do meu amor. Se você se esquivar, se você negar a sua parte, haverá uma lacuna e ninguém poderá preenchê-la. O que é seu, só você pode dar, porque você é único. E o mal do nosso tempo, o nosso mal, é acusar o mundo e a humanidade, como se não fizéssemos parte deles e fôssemos tão somente simples espectadores. O mundo somos nós somos a humanidade. E eu vou dar 1, 2, 3 para que vocês possam dar esse sim interno para fazer uma mudança na vida de vocês, tá? 1, 2, 3, sim! Obrigada.